Bem-vindos a mais uma aula de Autodesk Inventor 2021. Aqui quem fala é o professor João Batista Sá de Farias, do canal CAD/CAM CNC. E nesta videoaula irei demonstrar aqui os recursos que estão nesse painel aqui chamado de padrão. Então, esses recursos aqui, essas operações, nós utilizamos para fazer cópias, para fazer cópia que segue um determinado padrão. Então, vamos começar aqui pelo padrão retangular. Cria operações, sólidos ou corpos duplicados e os organiza em linhas e colunas ao longo de um caminho. Então, eu vou demonstrar aqui nessa peça, que tem uma extrusão aqui de corte, que é essa extrusão 2, que é um vazado aí em forma de retangular, e eu quero repetir essa extrusão ao longo dessa peça aqui. Então eu vou pegar aqui, padrão retangular, e eu vou selecionar aqui, esse botãozinho é para fazer cópias de operações individuais, como extrusão, furos ou qualquer outra operação que eu tiver modelado. Então, operações, quem é que eu quero copiar? Eu posso selecionar aqui, na área gráfica, então, diretamente na peça, ou lá no navegador. A operação que eu quero copiar é a extrusão 2. Muito bem, daí eu passo para agora, eu vou dizer quais direção que eu quero copiar. Direção 1. Então a direção pode ser uma aresta do 3D. Eu vou fazer a cópia seguindo essa linha aqui, Então ele marcou para mim que ele vai vir para cá. Se por acaso ele inverter o lado, esse botão aqui inverte, agora a cópia vai ser para a esquerda, não é para cá. Aqui eu coloco a quantidade de objetos que eu quero, a quantidade total, incluindo o primeiro. Então eu vou colocar 6, aqui ele já dá uma ideia, e aqui a distância, 10 milímetros, eu vou colocar 20. Então aqui está me mostrando, são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre tem que contar o objeto original ali, a operação original. Dá para definir uma segunda direção. Vou fazer a segunda direção de acordo com essa aresta aqui. Agora ele veio para baixo, aonde não tem peça, onde não tem material. Então vou inverter a direção, para cima. A quantidade para cima vai ser 5 e a distância 13. E aí eu tenho uma ideia, de como vai ficar, a minha peça. Vou dar um OK. E aí ele cortou toda ela. Então aqui no navegador, a operação que aparece aqui é padrão retangular, que é toda essa cópia. Quero fazer alterações, no padrão retangular, é só editar ele. E aí eu altero quantidade, distâncias ou outra alteração que for necessária. Qualquer alteração que eu faça no objeto original, na operação original, por exemplo, esse corte aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, ele está dizendo que é uma extrusão passante, aí eu digo que não é passante e coloco 2 milímetros. OK. Então qualquer alteração no objeto, que deu origem ao padrão, todos eles se alteram ao mesmo tempo. Então não preciso alterar todos, eu altero só aquele objeto original. Bom, depois que eu fiz o padrão, surgiu um detalhe: faltou um chanfro. Esse corte aqui ele tinha chanfro, então eu vou fazer um chanfro de 0,5 por 45 graus nas 4 arestas de cima, disso aqui. OK. Eu acrescentei aqui um chanfro e o meu padrão de cópia não foi automático. Então eu tenho que acrescentar esse chanfro no padrão. Então eu vou tentar acrescentar. Edito o padrão. Aqui nas operações eu acrescento o chanfro, mas ele não vai deixar eu acrescentar o chanfro, porque o chanfro foi feito
depois do padrão, então não tem como acrescentar coisas que foram feitas depois. Então esse chanfro ele teria que ter sido feito antes do padrão para mim poder adicionar ele. Como é que eu resolvo esse problema? Tá? Posso fazer de mais de uma maneira. A mais simples, tá? Que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, que é a gente pegar aqui o que eu fiz, a operação que eu fiz, e arrastar ela para uma posição qualquer aqui no navegador. Ó. Então vou arrastar isso aqui para antes do padrão, e ele deixa. Às vezes ele não deixa. Por exemplo, se eu tentar arrastar o chanfro para antes da extrusão 2, ele não deixa. Por quê? Porque esse chanfro é nas arestas da extrusão 2. Então não tem como o chanfro existir antes da extrusão 2. Então por isso que ele não deixa eu arrastar. Tá? Agora que o chanfro está antes, eu edito o padrão. Tá? E aqui o botãozinho de operações está ativado e eu passo o mouse ali e acrescento o chanfro. E ele já vai passar para todos. Ok. Todos agora estão chanfrados. Essa é uma maneira. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Tá? Vou excluir esse chanfro aqui. E a outra forma de fazer isso é já fazer o chanfro no lugar certo. Aí eu fiz aqui, ele fica, sempre que eu acrescento uma operação ele vem para o final, daí eu arrastei. Mas a gente pode pegar esse final de peça e arrastar o final de peça para antes do padrão. Então ele me mostra que a peça extrusão 1, extrusão 2, o que está depois do final da peça ele não mostra. E agora eu faço o chanfro, tá? Faço o chanfro nessas arestas aqui. Ok, aí sim, aí o chanfro está antes do padrão, ó. E aí eu acrescento ele. Tá, então tem duas opções ali para fazer. Ou a gente arrasta, ou trabalha aqui com o final da peça. Outro detalhe é que, por exemplo, dá para a gente esconder alguns desses cortes, tá? Então, por exemplo, eu não quero todo ele assim cortado. Eu fiz aqui 6, né? E para lá 5, então deu 30. Se eu abrir aqui o mais aqui do padrão, ó, aqui tem as 30 ocorrências. Então a primeira ocorrência é o original. Tá? Então vamos supor que eu queira ocultar essa ocorrência aqui, ó. Essa ocorrência direito suprimir. Aí ele não mostra. Eu não excluí, a ocorrência continua aqui. Né? Tá ali só com uma linha, né? Dizendo ali que ela está suprimida. Então eu vou suprimir essa e mais essa. Essas três, ó, vamos tentar suprimir todas as três ao mesmo tempo. Suprimir. Deu. Depois eu vou suprimir essa, mais uma, e na outra linha de cima também, ó, essa ocorrência, mais essa e mais essa. E aí eu suprimo. Pronto. Tá, então na verdade o que eu queria era isso aqui. Meu produto era esse. Depois, se eu quiser que volte, é só vir nas ocorrências que estão suprimida e dessuprimir, né? Desmarcar o suprimir, que daí ela volta a aparecer. Muito bem, vamos para o próximo tipo de padrão, que é o padrão chamado de circular. Eu tenho essa extrusão aqui de corte e eu quero fazer um padrão de cópia no formato circular, ou seja, ele vai copiar, né, ao redor como se existisse uma circunferência. Então vamos lá, o botão está ali, padrão circular. A operação que eu quero é essa aqui, e eu preciso agora de um eixo de rotação. Isso aqui tem que girar ao redor de um eixo vertical aqui, ó. Seria como se fosse o Z aqui, ó. Teria que rodar ao redor de Z, tá? Que é o eixo vertical. Aonde que eu vou encontrar esse eixo?
né? Eu vou abrir a pastinha origem e o que a gente tem dentro da origem? A gente tem 3 planos, né, padrão do software, e 3 eixos que são padrão do software e mais a origem. Então eu vou ver se eu tenho um eixo vertical. Se não tiver, tem que criar esse eixo. Então eu vou aqui, ó, o eixo X. O eixo X está na superfície, não serve. O eixo Y está na superfície e o eixo Z é um eixo vertical, então é esse eixo que eu preciso. E ele já faz uma cópia aqui, já me mostra um preview. Eu só preciso colocar aqui a quantidade, né? E quantos graus eu quero copiar. 360 graus, ele vai distribuir isso equidistante, né, na circunferência. Aqui, rotativa, ele pega o objeto original e vai girando ele. Se eu marcar esse botão, ó, ele faz 6 cópias, mas ele não gira o objeto, ele só copia ele em 6 a 60 graus, a 120 graus, mas ele não gira. Eu vou deixar aqui o rotativa habilitado. Se a cópia não é em 360 graus, a gente marca aqui quantos graus eu quero fazer a cópia, por exemplo 180, tá? Então ele distribuiu esses 6 em 180 graus. Mas ele fez a cópia dos 180 graus na parte de cima, eu queria o que eu preciso é na parte de baixo. Então a gente vem aqui, ó, no eixo de rotação desse botão e inverte, ó, inverte o eixo de rotação e aí ele faz a cópia para o outro lado, tá? Então eu vou deixar aqui os 360, tá? E ok, tá aí o padrão retangular. Mesma coisa, quer fazer alterações, edita, coloca aqui, aumenta a quantidade, 8, ok, ó, já alterou para 8. Qualquer mudança nesse rasguinho aqui, o original, vai se afetar todos. Também dá para suprimir ocorrências. A ocorrência original não dá para suprimir, né? Só as outras que foram copiadas. Espelhamento. Então eu tenho aqui uma extrusão de corte. Eu estou dando exemplo tudo com extrusão de corte, tá? Mas poderia ser outras operações, né? Poderia ser furo, né? Eu poderia copiar furos de forma retangular, circular e assim por diante, ó. Espelhamento, aqui eu tenho um corte, então eu vou espelhar, ó, espelhamento. Executa uma cópia espelhada de uma ou mais operações. Então eu vou espelhar, operação é isso aqui. Eu posso selecionar aqui ou no navegador, vou selecionar aqui, ó. Ficou tudo marcado em verde, clica, aí ele fica azul porque ele está selecionado. O que eu preciso para espelhar? Eu preciso de um plano, tá? O padrão circular precisava de um eixo, agora eu preciso de um plano. Então eu vou escolher aqui, posso escolher aqui o plano ou abrir a pastinha da origem e escolher aqui, ó. Eu vou espelhar aquele corte no plano XZ, ó. Então aquele canal que está lá na parte de cima, ó, ele espelha para a parte de baixo. Então ok, tá aqui, ó. E no navegador, espelhamento. Agora eu vou fazer um espelhamento em cima do espelhamento. Espelhamento, a operação que eu quero repetir não vai ser a extrusão 2, porque daí vai copiar só ela. Eu quero espelhar os dois. Então a minha operação é o espelhamento. Ó, daí ele marca em azul o original e o que foi espelhado primeiro. E agora eu vou escolher o plano. Esse plano aqui é o plano YZ, tá? YZ. Desculpe que ficou selecionado, eu não tinha mudado o botão. Então vamos lá de novo, espelhamento, a operação é espelhamento, clica aqui e aí define o plano YZ. Aí ele pega os dois e espelha para cá. Ok. Também qualquer mudança que queira fazer no espelhamento é só editar, tá? Quer suprimir alguma ocorrência também do mesmo jeito, e fez alteração no objeto original, na operação original, afeta todos, tá?
é o padrão determinado por esboço, que é esse botãozinho aqui, ó, determinado por esboço. Então o meu esboço tem que ser pontos, tá? Pontos. Então aqui eu tenho, agora sim, o exemplo é um furo, tá? Um furo até aqui, ó, esse furo aqui que é um furo roscado M8 por 1,25, né? Tem um chanfro, né? Rosca e chanfro, e eu quero repetir esse furo, né? Seguindo um esboço, ó. Então eu vou clicar nessa face, criar um esboço, e o esboço é pontos. Então eu vou clicar, vou criar alguns pontos aqui, tá? Assim, aleatório, né? Claro que eu teria que dimensionar isso aqui, né? Ali embaixo o meu esboço não está definido, então eu teria que, né, posicionar todos esses pontinhos aí, né, cotar todos eles para nós ganhar tempo, o vídeo não ficar muito longo. Eu vou deixar assim, né, sem dimensionar, mas eu teria que dimensionar todos eles para deixar o esboço definido. Encerrei, tá? Então tenho o esboço e vou pegar ali o padrão determinado por esboço. Ele pede para mim a operação, é essa operação aqui, né? E ele já, ó, em cada ponto, ele já deu um preview de que ele vai repetir esse furo em cada lugar lá, ó. Ok, tá ali, ó, em cada ponto tem um furo. Mesma coisa que os anteriores, dá para suprimir ocorrências, né? Dá para editar o padrão e assim por diante. Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.